Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma questão. Então, a questão ela fala assim, ó. Dê o domínio das seguintes funções reais. Letra A, f de x que é igual a raiz quadrada de x menos 1. A minha solução eu coloquei da seguinte maneira, olha só, eu botei assim, ó. Como a função f de x, que é igual a raiz quadrada de x menos 1, é uma função real, o radicando não pode ser negativo. Então, para que seja uma função real, esse radicando aqui, ó, ele não pode ser negativo. Tá legal? Então fica assim, ó. X menos 1 tem que ser maior do que zero. Bom, esse x menos 1, esse radicando aqui, ele tem que ser maior do que zero. Ele também não pode ser igual a zero. Porque se esse x aqui for igual a zero, isso vai ficar 0 menos 1. Então 0 menos 1 vai dar menos 1. Aí esse radicando vai ser negativo. Então x tem que ser maior do que zero. Tá legal? Tranquilo? Então fica assim, ó. Resolvendo, né? Esse 1 está negativo, ele passa para o outro lado como positivo. Então fica x maior do que 1. Aí a tua solução fica da seguinte maneira. Domínio é igual a x pertencente aos reais, tá o quê? X tem que ser maior do que 1. Aí como eu disse, né? Eu botei assim, ó. Observação. Repare que x também não pode ser zero. Beleza? Tranquilo? Tá. Vamos lá. Letra B. A letra B eu tenho o seguinte, ó. F de x que é igual a 1 sobre raiz quadrada de x mais 1. Aí a minha solução eu coloquei assim, ó. Eu botei. Repare que o radicando não pode ser negativo e o dominador não pode ser zero. Então o que acontece? Eu tenho que encontrar valores para x que não deixe este radicando aqui ser negativo e também eu não posso zerar esse denominador. Tá legal? Então fica da seguinte maneira. Fica x mais 1 tem que ser maior do que zero. Tá legal? Resolvendo, né? Esse 1 tá positivo, ele passa para o outro lado como negativo. Então, isso fica da seguinte maneira. Fica x maior do que menos 1. A tua solução fica assim, ó. Domínio é igual a x pertencente aos reais. Tá o quê? X tem que ser maior do que menos 1. Tá legal? Letra C. Letra C ele diz assim, ó. F de x que é igual a raiz quadrada de x mais 2 dividido por x menos 1. Então, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira. Eu botei assim, ó. Repare que no numerador, o radicando tem que ser positivo. Então, aqui, olha só. O x mais 2, né? Que é o radicando. Então, tá aqui, ó. Aqui é a fração, né? Esse x mais 2 aqui é o radicando. Então, ele tem que ser positivo. Ele tem que ser maior ou igual a zero. Tá legal? Então, eu tenho que encontrar valores para x que deixe este radicando aqui, ó, positivo. Tá legal? Então, por isso que fica assim, ó. Vai ficar x mais 2 tem que ser maior ou igual a zero. 2 está positivo desse lado, ele passa para o outro lado como negativo. Então, x tem que ser maior ou igual a menos 2. Aí, outra coisa. Ó. Repare também que o denominador não pode ser zero. Lembrando que o denominador ele é x menos 2. Então, o denominador, que é x menos 2, tem que ser diferente de zero. Isolando o x. 2 está negativo desse lado, ele passa para o outro lado como positivo. Então, x tem que ser diferente de 2. Então, o domínio dessa função é o seguinte. X pertencente aos reais está o quê? X tem que ser maior ou igual a menos 2. E x tem que ser diferente de 2. Beleza? Tranquilo? Tá. Então, agora, olha só. Letra D. A gente tem que f de x é igual a raiz cúbica de 2x menos 1. Como aqui o índice é 3, então esse radicando aqui, ó, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Tanto faz. A minha solução eu botei assim, ó. Repare que não existe restrições para o radicando. O radicando pode ser zero ou negativo, ou também positivo. Tá legal? Então, o domínio dessa função vai ser tudo o conjunto dos reais, porque qualquer valor para x serve. Tá legal? Letra D. Letra E, né? Na verdade, a D já foi. Isso aqui é a E. Então, tá assim, ó. F de x que é igual a 1 sobre raiz cúbica, né? De 2x mais 3.
Então, minha solução eu coloquei da seguinte maneira, eu coloquei assim, ó. Repare que o radicando pode ser negativo, mas o denominador não pode ser zero. Então, o que acontece? Esse radicando aqui, ó, ele pode ser positivo ou pode ser negativo, tranquilo? Mas o que acontece? Esse denominador, ele não pode ser zero. Na fração eu não posso ter denominador igual a zero. Então, eu tenho que encontrar valores para x que não zere esse denominador. Tá legal? Então, fica assim, ó. Pegando o radicando, que é 2x mais 3, ele tem que ser diferente de zero. Resolvendo isso daqui, ó. 3 está positivo, vem para cá negativo. Então, fica 2x tem que ser diferente de menos 3. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, x tem que ser diferente de menos 3 sobre 2. Então, domínio é igual a x pertencente aos reais, tá o quê? É todo conjunto real, né? Falou para x é todo conjunto real, menos o menos 3 meios. Por que menos o menos 3 meios? Porque é esse valor que zera o denominador. E a gente não pode zerar o denominador. Tá legal? Vamos lá. Letra E. Na E, a gente tem o seguinte, tem f de x que é igual a raiz cúbica de x mais 2 dividido por x menos 3. A minha solução eu coloquei da seguinte maneira, eu botei assim, ó. Repare que para o numerador não existe restrições. Então, para esse numerador aqui, ó, não existe restrição. Então, esse radicando aqui, ele pode ser negativo, ele pode ser zero, ou ele pode ser qualquer valor positivo. Tá legal? Agora, já para o denominador, eu não posso zerar esse denominador. Então, aqui tem restrição. Tá legal? Aí eu botei assim, ó. Mas para o denominador, sim. O denominador não pode ser zero, como eu falei, né? Eu não posso zerar o denominador, tá legal? Então, aqui, ó. Pegando o denominador, que é x menos 3. Então, esse denominador, ele tem que ser diferente de zero. Isolando x. 3 está negativo desse lado, ele passa para esse lado positivo. Então, x tem que ser diferente de 3. Solução. Domínio. Vai ser todo conjunto dos reais, né? Menos o 3. Por que menos o 3? Porque o 3, ele zera esse denominador. E esse denominador não pode ser zero. Então, vai ser todo conjunto dos reais menos o 3. Tá legal? Segunda questão. A segunda questão, ela diz assim, ó. Sendo x maior ou igual a 4, determine o conjunto imagem da função. Dessa função aqui, ó. Y que é igual a raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x menos 4. Bom, a minha solução eu coloquei assim, ó. Como x é maior ou igual a 4, vamos substituir x por 4 na equação. Então, eu sei que também x é 4, então eu vou substituir o x por 4 na equação. Tá legal? Aí ficou da seguinte maneira, ficou assim, ó. Vamos lá. Então, ficou, repetindo aqui a equação, né? Y que é igual a raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x menos 4. Aí, onde tem x, eu vou substituir por 4, tá legal? Aí ficou y que é igual a raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 4 menos 4, né? Raiz quadrada de 4 vale 2. E 4 menos 4 vale 0. Então, fica mais raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 0 vale 0. Concorda comigo? Então, y é igual a 2 mais 0. E 2 mais 0 vai dar 2. Então, y é igual a 2. Tudo bem? Então, o conjunto imagem é igual a y pertencente aos reais, tá o quê? Y tem que ser maior ou igual a 2. Tranquilo? Beleza? Terceira questão. Terceira questão, ela diz assim, ó. Seja G... Não, desculpa. CG é a função de reais em reais, cujo gráfico está representado ao lado. Determine a imagem, né, de G menor ou igual a fechado em 5 e fechado em 9, do intervalo fechado, 5, 9. Cara, então fica assim, olha só. Vamos lá. Então tá aqui o gráfico, né?
beleza? Esse daqui é o gráfico, ó. Esse daqui é o gráfico, tá legal? Então, ele quer a imagem de 5 até 9. Então, ele quer a imagem daqui, ó, do 5 até 9. Beleza? Desse ponto aqui em 5, desse ponto em 9. Ele quer essa imagem aqui, ó. Então, a imagem vai ser do ponto mais baixo, né, do gráfico, até o ponto mais alto. Confere comigo? Então, a imagem é isso daqui, ó. Y pertencente aos reais, tá o quê? Y tem que ser maior ou igual a 2 e Y tem que ser menor ou igual a 6. Lembrando que a imagem ela sempre vai estar relacionada com o eixo das ordenadas e o domínio com o eixo das abscissas, né? Então, ele quer saber a imagem nesse intervalo aqui, ó, do 5 até o 9. Então, a imagem nesse intervalo aqui do 5 até o 9 é essa parte do gráfico aqui, ó. Confere? Então, vai ser do ponto mais baixo até o ponto mais alto. Tranquilo? Então, por isso que o intervalo é do fechado em 2 e fechado em 6. Tá legal? Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.